é um perdedor fraco e virgem que nunca teve uma namorada. Ele é um cara tão ridicularizado e ignorado por toda a sua classe, porém, logo a sua amiga de infância diz que tem uma queda por ele. Todos os seus amigos aparecem e acabam espancando ele por causa disso. Eles então jogam ele de uma ponte e deixam ele pra morrer. Enquanto o Wang tá lá se afogando, ele encontra um artefato, um cubo brilhante, no fundo do lago. Depois de tocar nesse cubo aí, ele recebe um poder inimaginável que permite ele se vingar dos valentões e governar o mundo. Só que pra entender como a gente chegou até aqui, bora voltar tudo desde o início. Wang estava numa festa do colégio com todos os seus colegas de classe e eles estavam todos ali jogando Jenga. E uma vez que Shen Yao faz o movimento, ele acaba cruzando os olhos com Wang e fica nervosa, né? Bagunçando a história toda. Enfim, as coisas vão para um outro lado. Como parte do jogo, quem derruba a torre precisa revelar um segredo e o grupo então pede para que Shen Yao ela conte quem é a sua paixão. Wang começa a sorrir ouvindo isso, mas os seus colegas começam a provocar ele, achando impossível que ela gostasse de um cara tão ridículo e patético como ele. De aparência comum, né? Pra surpresa de todo mundo, incluindo Wang, Yao admite que realmente gosta dele e deixa claro que não tá brincando. Ela gosta dele desde o dia em que eles se conheceram lá no ensino médio. É amor de infância. Wang então fica em choque nesse momento, porque ouvindo essa confissão da Yao, cara, é como se um sonho dele estivesse se tornando realidade. Só que logo depois da confraternização terminar, ele é sequestrado e espancado até virar polpa perto do rio. Wang nunca tinha visto essas pessoas antes, só que o chefe delas, Sun Jin, tem uma certa queda, né, pela Yao, e quando descobriu que ela gosta do Wang, em vez de aceitar a derrota, o Sun Jin ele arrastou o Wang até o rio, onde seus capangas começaram a ameaçar ele, né? Falaram que ia matar ele e tudo mais. Wang reconhece Sun Jin como o líder de uma gangue notória e também se lembra de ouvir, né, que ele assediava Yao constantemente. Ele entendia essa situação, mas não tinha nada que pudesse fazer contra tantos inimigos. Sun Jin então fez uma videochamada para Yao usando o celular de Wang, mostrando o estado deplorável que ele estava se encontrando. Yao ficou horrorizada. Wang gritou para Sun Jin deixar ela fora disso porque não queria preocupar ela. Só que o Sun Jin, ele queria que ela assistisse à humilhação do Wang. E ele disse ao Wang que ele era um perdedor, que não tinha direito de namorar alguém tão perfeita quanto a Shen Yao, né? E ordena que o Wang prometa nunca mais se envolver com ela. Se não obedecesse, ele seria jogado no rio. Wang pensa, né, ter se rendido e tal, mas ele nunca trairia ela dessa forma. Em vez disso, dá uma cabeçada no capanga que segurava ele. Pro crédito do Wang, ele foi uma cabeçada meio sólida, né? Tão sólida que o capanga acidentalmente soltou ele, fazendo o Wang cair no rio. Sun Jin entrou em pânico, porque nunca planejou matar o cara de verdade, ele só queria assustar o garoto. Ele gritou então pro Wang, mas não teve resposta. Provavelmente o Wang já estava morto. E aí o Sun Jin acaba de cometer um assassinato diante da Shen Yao. Dentro da água, o Wang ele estava se afogando, mas ele não tentava se salvar. Para ele, sem poder proteger quem ele ama, não tinha mais razões para ele viver. A vida dele passou diante dos olhos dele e ele se lembrou da sua infância. Naquela época, o Wang fugiu de uma briga, né, que arruinou a sua reputação no ensino médio. Ele ouve duas garotas chamando ele de bebê chorão. E no fim do dia, enquanto todos já tinham lá, né, ido pra casa, o Wang ele ficou sentado sozinho perto do portão. Shen Yao, quando viu ele ali, ela perguntou o que tinha de errado com ele. Daí o Wang ficou em silêncio, então ela presumiu que ele tinha esquecido o guarda-chuva e se ofereceu para dividir o dela. O Wang recusou, dizendo que poderia andar na chuva. A Yao, ela insistiu, lembrando ele de que poderia se molhar todo e tal, e quando percebeu que ela estava certa, o Wang disse apenas que poderia esperar a chuva passar. A Shen, ela deu uma risada teimosa e tal, e continuou insistindo, mesmo percebendo um corte no braço do Wang, ela insistiu em cuidar do ferimento também. Inicialmente, ele se recusou, mas a Yao insistiu e depois de colocar um curativo, soprou, ele deu um beijinho nele, né, pra cicatrizar mais rápido. Naquele momento, o Wang já imaginava quais seriam os próximos passos. Meu irmão, os 50 anos da vida dele já tava pensando que era do lado dela. Desde então, os dois se tornaram inseparáveis, até o presente momento. Wang despertou dentro da água, vendo ali uma luz vinda do fundo do rio. Já, sem chances de voltar para a superfície a tempo, ele decidiu nadar até o fundo, né, e lá ele encontrou um pequeno cubo brilhante. Nesse momento, quando ele tocou no cubo, o cubo ativou e sugou ele lá pra dentro. Wang sentiu uma dor imensa percorrendo o corpo dele. Mas momentos depois, ele foi teletransportado para fora da água, viajando basicamente por um buraco de minhoca. E quando ele acordou, ele começou a entrar em pânico. Tinha pouco tempo que ele estava lá se afogando e agora ele não sabia onde ele estava. Nesse momento, um sistema aparece diante dele, anunciando que o Wang agora tem o poder de desenhar um raio de 15 metros ao seu redor. Ele poderia se teletransportar instantaneamente para qualquer lugar dentro desse espaço. Mesmo que isso não faça o menor sentido para ele, o Wang acaba sendo teletransportado contra sua vontade. Ele aparece flutuando no céu, acima do canal e começa a surtar de medo quando tá caindo. Felizmente, ele percebe que estava seguro.
E lá de cima, o Wang vê o Sujin desesperado procurando por ele na água e ele acha essa situação até meio engraçada. Poucos segundos depois, o Wang é teletransportado de novo para uma outra localização. Sujin, sentindo que estava sendo observado, perguntou aos seus subordinados se eles ouviram algo e eles acham que era só uma alucinação, né? E continuaram procurando pelo Wang. Enquanto isso, o Wang acaba se teletransportando para uma sala de aula vazia da sua escola. Ele tem certeza agora de que realmente pode se teletransportar, mas ele não entende como ele conseguiu esse poder. De repente, o sistema fala ali dizendo que o Wang, que ele acabou de ativar continuamente uma habilidade de teletransporte. E aí ele começa a surtar, preocupado que ele possa estar ficando louco porque tá ouvindo vozes na cabeça dele. Só que o sistema corrige. Na verdade, ele tava no corpo do Wang, não na sua mente, tá ligado? E o que ainda não era nada reconfortante de certa forma. Mas o Wang exige que o sistema saia do seu corpo. Só que ele acaba sendo ignorado. Em vez disso, o sistema alerta que alguém estava se aproximando. Um membro da equipe da escola, atraído por um barulho vindo da sala. E ele vai caminhando até ali. Quando abre a porta, ele só encontra a sala vazia com uma poça de água no chão. Pô, ele fica um pouco confuso, né? Mas aí vai embora no final das contas. Wang então decide voltar pra casa, tomar um banho e tentar relaxar. Depois ele pega o telefone, que milagrosamente ainda funciona, apesar dele ter caído dentro do rio. Esses telefones da China aí, irmão, os negócios tão bons, hein? Tá ligado. E aí ele liga pra Yao pra avisar que ele tava vivo. Assim que ela atende, começa a perguntar freneticamente se ele tava bem. E o Wang tranquiliza ela, falando, tá tudo bem. Só que a Yao insiste que deveria denunciar o Sujin pra polícia. E o Wang, no entanto, diz que não é necessário, já que ele conseguiu escapar sem ser visto. E o Sujin lá tá provavelmente procurando ele ainda, o corpo no rio, né? Apavorado com a possibilidade de ter cometido um assassinato. Porque não é qualquer um que faz essas coisas. Muitas coisas aconteceram naquele dia, então o Wang, ele só sugere que Yao descanse. Depois de desligar, ele se deita na cama, refletindo sobre o que ele vai fazer em relação ao sistema, já que ninguém acredita nele, mesmo se contasse a verdade. De repente, o sistema aparece de novo e pergunta ao Wang se ele já se acalmou. Wang questiona por que ele ainda tá ali, e o sistema explica que agora ele faz parte do seu corpo, não tem como escapar disso. Pra provar isso, o sistema ativa o cubo e suga o Wang pra dentro dele de novo. Dentro do cubo, ele começa a explicar que estabeleceu uma conexão permanente com o corpo do Wang, fazendo dele um usuário do sistema universal do cubo heráldico. E, cara, por extensão, ele é o mestre do sistema, tá ligado? E o Wang ainda não entende completamente isso daí, então pergunta onde que ele tá. O sistema começa a explicar que ele tá num espaço macro dentro do cubo. Apesar de ser um cubo, né, ter só 3 centímetros de tamanho externamente, o espaço interno dele é um espaço absurdamente grande. Curioso, o Wang então pergunta por que o sistema decidiu ajudar ele. E o sistema respondeu que o seu objetivo é realizar o seu próprio sonho, tornar o Wang o rei do mundo. Wang tenta praticar então seu teletransporte, mas rapidamente ele fica sem energia e quase cai da borda de um prédio. O sistema alerta que ele só pode usar o teletransporte uma vez por minuto, até melhorar suas reservas de energia, então ele tem que ser cauteloso, e aí o Wang decide dar uma pausa nesse treinamento. Em seguida, o sistema sugere que ele treine uma habilidade mais segura, que seria o escaneamento sensorial, permitindo a ele ver tudo no raio de 15 metros. Então ele testa essa habilidade e vê do seu quarto ali, né, ele vê um casal na cama e até o vizinho lá tomando banho, que deixa ele desconfortável. Ele tenta escanear o jardim, mas acaba se assustando quando um gato cruza o seu olhar, caindo de joelhos por conta do choque sensorial. O sistema começa a alertar como iniciante, o Wang ele tá gastando energia demais e isso acaba fazendo com que ele desmaie. Algumas horas depois, ele acorda na cama e o sistema já tinha trazido ele de volta, porque se o Wang morresse de exaustão, o sistema também seria destruído, então eles evitam que um outro morra, entendeu? Aceitando a situação, ele tenta buscar algumas informações sobre o cubo na internet, mas ele não encontra absolutamente nada. Afinal de contas, não é sempre que a gente acha um cubo debaixo da água no rio, quase morrendo. Nesse momento, ele recebe uma mensagem de Yao, convidando ele para almoçar no dia seguinte. Pô, lógico que o Wang fica super animado, mas ele lembra que Sujin, né, também ali tem aquele desejo de vingança e tal. Se ele chegasse perto dela, talvez não desse muito bom. Algo que teria que esperar, porque ele ainda tá fraco. Então, ele pergunta ao sistema se existe uma forma dele ficar mais forte. E o sistema responde que sim, existe. Então, pô, o cara fica animado, né? E aí é explicado que tem a função de atualização automática, que é ativada ao absorver algumas gemas de energia. Wang pergunta quais gemas ele poderia usar, e o sistema explica que teoricamente qualquer pedra pode conter energia, só que pedras preciosas têm mais potencial. Ainda assim, pedras comuns também podem funcionar. O sistema então detecta uma gema no jardim. Wang, sem perder tempo, se teletransporta com uma pá na mão. Então ele usa a habilidade de escaneamento, localiza a gema perto de uma árvore e começa a desenterrar ela. A pedra parece comum, uma laranja brilhante, mas o sistema garante que ela é uma pedra poderosa. Wang entra então no espaço do cubo e encosta na pedra
na parede interna, e a gema é absorvida instantaneamente. Ele começa a sentir o poder fluindo no corpo dele. O sistema explica que a força do Wang aumentou em 2 pontos e a sua resistência em 1. Se ele continuasse absorvendo pedras, suas habilidades de combate vão melhorar ainda mais. Então ele aproveitou. Lá na manhã seguinte, o alarme começa a tocar e ele, ainda sonolento, né, da noite passada, se lembra de que precisa ir para a escola. Ele se apressa para se arrumar e corre para a aula. E assim que chega, Yao começa a pedir explicações sobre o que aconteceu. Só que logo percebe que toda a sala estava olhando para ela, relembrando a confissão pública de amor pelo Wang no dia anterior. Enquanto isso, uma comoção surge na porta. Shinjun aparece lá, né, de repente, e a primeira coisa que faz é ordenar que um dos seus subordinados chute um aluno aleatório, deixando claro que Shinjun invadiu a escola e ele veio atrás do Wang. Então, Yao fica preocupada, mas o Wang diz para não se preocupar, ela tem que se acalmar e voltar para o seu assento. Por enquanto, né? Shinjun, nesse momento, ouviu o Wang falando ali, né, viu que ele ainda estava vivo, então caminhou até a frente da classe e exigiu saber aonde que ele estava. Assim que falou o nome de Wang, todas as classes olhou para ele, e são todos um bando de informantes, né, basicamente, tá todo mundo cagado de medo. O Wang tentou ignorar o problema, na esperança de que o Shinjun desistisse desse negócio, né, fosse embora, mas ele já avistou o Wang e aí não teve como. Ele começou a subir as escadas para alcançar ele, e no que parecia que o Wang conseguiria sair dessa luta, mas com seus novos poderes ele deveria ser capaz de lidar com essa situação, então ele decidiu ficar. Só pra ter certeza, ele pergunta ao sistema se ele tem uma boa chance de vencer, e o sistema responde que seria uma vitória fácil, porque o poder de combate médio das pessoas ali é 5, enquanto do Wang é 22. De repente, Yao tenta convencer o Shinjun a desistir por não querer que o Wang se machuque mais, mas Shinjun ignora isso, começa a insultar o Wang. Yao pede pra que ele vá embora, mas o Wang tá farto dessa falta de respeito. Então ele pede desculpas a Yao por deixar ela ser assediada por esse cara por tanto tempo e promete cuidar disso agora. Shinjun fica, mano, ofendido pelo Wang achar que pode enfrentar ele de alguma forma. Então ele agarra o Wang pelo colarinho e ameaça matar ele. Só que o Wang agarra o seu braço e mais uma vez aperta com tanta força que o Shinjun momentaneamente reconsidera as discussões ali, né? Então o Wang avisa que se ele continuar assediando a Yao, tá ligado? E ele também, ele vai se arrepender profundamente no final das contas. Shinjun, nesse momento, ainda tenta entender que o Wang é uma pessoa que ficou muito forte do dia pra noite, e de repente o professor da turma chega e manda Shinjun e seus homens embora, dizendo que eles não fazem parte daquela classe. Com medo de que o professor chame a polícia, o cara logicamente concorda e vai embora, né? Só que antes, ele sussurra no ouvido do Wang que vai encontrar ele na quadra de basquete da equipe lá do Mar do Norte, à noite. Ou então, Yao se machucaria se ele não fosse até lá, né? Yao pergunta o que Shinjun sussurrou, mas o Wang diz que não era importante. Coincidentemente, o Wang acaba fingindo que tá com dor de cabeça pra sair da aula, e enquanto isso, na quadra, Shinjun ainda tenta entender como o Wang machucou seu pulso. Ele decide que fará com que o Wang acabe pagando por humilhar ele em público. E mais tarde, o Wang chegou lá na quadra, e ele exige saber onde Shinjun tá. Ele encontra no topo das arquibancadas e o cara começa a rir, certo de que o Wang com certeza não vai poder escapar dali, afinal ele não planejou uma luta justa, mas sim usar toda a gangue dele pra bater num cara só. Que chudaria, hein? O sistema avisa o Wang então que tem 13 oponentes. Mesmo confiante, o Wang perguntou ao sistema quais eram as chances dele e ficou horrorizado descobrindo que agora já tinha caído pra 20%. Ele tentou provocar o Shinjun ali, chamando a gangue de covarde por não querer enfrentar ele 1 pra 1, e aí o Shinjun ficou irritado, tava prestes a atacar, mas um dos seus homens, o Kang, se oferece pra lutar. Kang é o melhor lutador da gangue, irmão. Então, mesmo com o Wang estando incerto ali, o sistema analisa o Kang e revela que seu poder de combate é só 10. Significa que o Wang ainda mais forte pode vencer ele. Kang tenta atacar usando a bola de basquete, mas o sistema avisa o Wang a tempo e ele desvia facilmente. Kang então tenta socar ele, mas o Wang bloqueia como um lutador profissional. Enquanto isso, lá na sala de aula, Yao tá preocupada, né, mais com o Wang, porque, pô, ele tava indo pra um lugar e não tava atendendo o telefone, as coisas estavam começando a ficar pesadas. Mas lá na quadra, o Kang ainda não conseguiu acertar o Wang. E isso, ele começou a ficar cansado, né? Ele deu as últimas investidas, mas o Wang agarrou a sua perna e derrubou ele, finalizando com um poderoso soco que jogou ele contra a parede. Os outros membros da gangue ficaram chocados vendo Kang sendo derrotado e perguntaram ao Shinjun, no final das contas, o que fazer. Shinjun só riu e afirmou que mesmo derrotando Kang, o Wang não poderia vencer todos eles de uma vez. Mas aí o Wang perguntou pro sistema e com o Kang fora de combate, as chances sobem pra 30%. Putz, 10% é muito pouco, né, cara? Sem escolha, ele se prepara para enfrentar todo mundo e consegue se defender inicialmente, mas acaba levando um chute pelas costas. Irritado, Wang se vira para dar um chute tão forte no cara que bateu nele que, mano, o maluco sai voando lá e, mano, cai na frente do Shinjun. O Shinjun fica preocupado, manda seus homens cercarem o Wang, percebendo o perigo que ele tá causando ali, e o Wang corre pelas arquibancadas, criando distância. Ele então acerta o inimigo com uma rasteira, mas é agarrado pelas costas e acaba levando um chute no estômago e caindo no chão. Mesmo ferido, Wang se recusa a desistir. Dessa vez, ele sente um ataque furtivo chegando
chegando e consegue desviar, pegando a perna do cara que ia bater nele e jogando contra o rosto de Sujun. Sujun, então, nesse momento, começa a perceber o quão assustador o Wang se tornou. Só que é esquisito, né? Porque foi do dia pra noite. O Wang avançou na direção dele, só que o sistema alertou que a energia dele estava quase no fim. Mesmo assim, o Wang blefou pra assustar o Sujun no final das contas. Antes que a luta continuasse, o chefe da gangue da cidade do sul aparece ali, zombando, né, da gangue da North City, que acaba perdendo pra um cara só. E ele diz que se o Sujun não pode vencer o Wang, então ele não merece ser um chefe. O Wang, no entanto, não quer se envolver nas rivalidades entre as gangues ali e ele só fica atento, né? Então ele decidiu enviar os seus subordinados para espancá-lo apenas para provar um ponto. O sistema avisa o Wang que não adianta, ele não tem chance de vencer esses caras em uma luta frontal, porque os seus níveis ali de energia atuais estão muito baixos, então o Wang precisa correr para poder salvar a sua vida. Então ele pede ao sistema para teletransportar ele, mas como ele tá com pouca energia, ele precisa esperar o tempo de recarga, né? Então ele continua correndo até chegar do lado da escada, e assim que o tempo de espera termina, ele finalmente consegue se teletransportar. A primeira coisa que ele faz é, literalmente, apagar todas as luzes, enquanto todo mundo tá procurando por ele no escuro, então ele se teletransporta para trás deles, e depois de encarar o Juan ali diretamente no rosto, ele joga ele no chão e começa a bater em todos os membros da gangue de Juan. Quando as luzes se acendem de novo, Wang é o único que resta de pé, deixando Sujun ainda mais apavorado do que antes. De repente, eles ouvem um homem gritando do lado de fora do ginásio. Parece que Yao chamou a polícia, preocupada com Wang, e o policial tenta forçar a entrada pelas portas ali que estão trancadas, e a Yao pede para que eles se apressem, porque seu amigo pode estar em perigo, né? Pode estar sofrendo uma judiação aí de alguma gangue. Então, Wang faz o quê? Percebe que ele não vai conseguir sair do prédio sem ser visto, e para evitar problemas ele precisa pensar rápido. Ele se teletransporta na frente de Sujun, fazendo ele cair de joelhos e implorando por perdão. Isso dá uma boa ideia ao Wang, que disse que ele perdoaria Sujun, mas apenas com uma condição. Quando a polícia finalmente arromba a porta, o cara vê o Sujun lá, segurando o Wang pelo colarinho, fingindo dar um soco nele. Como resultado, Sujun e Wang acabam de fato encrencados por iniciar uma briga num grupo ali do ginásio e tudo mais, enquanto Wang escapa impune no final das contas, convencendo os policiais de que eles era só um espectador inocente disso tudo. Ele ainda fez Sujun prometer que nunca mais incomodaria Yao. E apesar da vitória, a briga faz o Wang perceber o limite dos seus poderes também. Ele precisa ficar mais forte e mais rápido possível. Para isso, ele precisa encontrar mais joias de poder. Primeiro, ele vai até uma joalheria, mas percebe que ele estava sem dinheiro para comprar qualquer tipo de joia e ele também não quer roubar essas joias, né? Um cara do bem. Ele até considera brevemente arrumar uma Sugar Mommy ali no final das contas, só que ele decide que não vale a pena fazer isso. Então o Wang decide procurar joias de poder na natureza. E ele pega um monte de equipamentos, vai até a cadeia de montanhas mais próxima e encontra algumas joias, mas enfrenta algumas dificuldades, porque estavam sobre rochas gigantes, outra no fundo do lago, tipo, outra a 15 metros do subsolo, eram inacessíveis sozinha, né? Então, nesse momento, o sistema alerta sobre uma caverna subterrânea rica em energia de pedras de poder. Curioso, ele vai lá e tenta se teletransportar para lá, mas descobre que como a área é completamente isolada, ele precisa de pelo menos uma abertura de 1 centímetro para ele conseguir entrar. Pensando rápido, Wang procura por uma abertura perto do lago, onde a água pode ter erodido o solo, né? Criado um buraco ali. E depois de escanear, ele encontra uma pequena fenda que leva ele para dentro da caverna. Assim ele consegue se teletransportar para lá e quando ele chega já escorrega no chão e perde a lanterna. Olha que cara sortudo. Ele decide fazer uma pausa para tentar localizar as joias, só que descobre que ele não estava sozinho. Uma cobra gigante começou a se aproximar furtivamente dele. O sistema informou que as pedras de poder estavam na parede na frente dele, só que o Wang não via absolutamente nada além de rochas sólidas. Ele ficou boladão da vida e sentia uma rajada de vento, né? Um pouquinho deduzindo que talvez devesse haver uma abertura por ali. Assim que ele encontra uma abertura naquele lugar, ele se teletransporta para dentro de uma nova seção da caverna e quase cai de um penhasco, mas ele consegue se salvar. A lanterna, porém, some e ele usa a visão dele, que é um pouco limitada, né? Acaba vendo as joias agora do outro lado da caverna, mas também fora do alcance dele e do seu teletransporte. Então, enquanto ele planeja o seu caminho, a cobra gigante tenta atacá-lo. Sem perceber, ainda em perigo, Wang se teletransporta de rocha em rocha para poder alcançar as joias. E quando ele finalmente chega perto da superfície, o sistema identifica 12 pedras de poder. Então ele vai lá, amarra uma corda em volta da cintura, né, para segurança e começa a minerar essas pedras. Depois dele coletar a primeira joia, ele começa a comemorar, mas quando ele tenta pegar a segunda, a mão dele escorrega e a pedra cai no fundo da caverna. Usando a sua consciência espacial para localizar a joia caída, ele sente algo enorme se aproximando. A cobra. Então a cobra vai lá e ataca ele. Wang escorrega e cai, a corda impede a queda dele completa, mas a cobra também cai na água. Pouco tempo depois, a corda se rompe e o Wang acaba caindo na água junto com a cobra. Mano, lutando para não se afogar, ele tenta bater na cobra ainda com a pá, mas não adianta de nada. A cobra consegue agarrar ele e começa a esmagar ele, irmão. O Wang
Wang pede então ao sistema para teletransportar ele para a dimensão Q, mas o sistema informa que ele não pode ser teletransportado enquanto estiver sendo segurado. Com o último recurso, Wang enfia a pá então na cobra, que solta ele, mas cara, ele já tava quase desmaiando ali, e o sistema então teletransporta ele automaticamente para a dimensão do cubo, que assim que ele recupera a consciência, ele decide se fundir com todas as joias que ele coletou, e o sistema informa que tem uma maneira melhor. Ele possui 11 gemas de poder elementar, que podem ser sintetizadas em uma gema de poder avançada, que é muito mais poderosa do que as gemas comuns, e ele fica entusiasmado e aceita essa ideia. Só que o processo da síntese levaria 4 dias, tempo que ele não tem. O sistema então propõe usar 9 joias para poder fazer essa síntese e absorver 2 imediatamente para ele ficar mais forte. Depois de absorver as 2, Wang já se teletransporta de volta para enfrentar a cobra. Só que dessa vez, ele bloqueia ela facilmente com os ataques, mata a cobra instantaneamente, e apesar da facilidade, né, ele se sente um pouco desapontado, esperando um desafio maior, que é meio irônico de certo ponto, porque o cara tava sofrendo na mão de uma cobra e agora ficou fácil, aí ele quer uma dificuldade. Tem que ser mesmo, né? Não tem como. E ao inspecionar o cadáver da cobra, ele acaba descobrindo outra joia de poder ainda mais bonita do que as anteriores. Com isso, ele tem uma nova ideia sobre o que fazer a seguir. Mas a gente vai trazer isso nos próximos episódios aqui do canal, tá? Vou ficando por aqui com os 2 primeiros episódios de Super Cube. Espero que vocês tenham curtido, e se gostar, deixa o seu like, se inscreve no canal, e já já a gente tá falando de muito mais desse anime. Eu vou ficando por aqui, aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!